Olá, meu nome é Grace. Eu vou fazer a apresentação do artigo Percepções do Desenho Suporte Wide-Made. Então, esse artigo foi escrito por mim com coautoria da Cláudia França. Então, o presente artigo, ele traz uma reflexão sobre o processo de criação de um objeto, nomeado então Observatório do Desenho, em que são levadas em conta as aproximações ou distanciamentos entre os artistas Marshall Duchamp com os Wide-Mades, por ser um objeto do cotidiano recolocado no processo artístico, e com os objetos embrulhados do artista Cristo, em que ele estabelece métodos possíveis para se trabalhar o objeto como suporte. Então, com essa prática, pretende-se, então, refletir sobre o sentido do objeto industrial na produção de desenhos, verificando suas potencialidades como obra de arte, igualmente abarcando estratégias e operações utilizadas na concepção, realização e montagem do trabalho. Então, para que esse trabalho fosse feito, envolveu uma série de demandas de escolhas antes que a ação própria do campo dos procedimentos se iniciasse. Então, depois de escolher um lugar, foi feita uma lista de objetos do entorno, chamada essa lista de Anvelt ou ambiente. Foi listado todos os objetos que estavam ali no meu entorno. Isso revelou que nós, sujeitos contemporâneos, estamos circundados por objetos mais ou menos úteis e mais ou menos importantes. Né? A partir disso, então, alguns métodos são estabelecidos por Jean-Claude Lambert, em que ele cria umas diretrizes para se trabalhar o objeto como suporte. Então, seria a desrealização, tanto o apagamento funcional do objeto, como fazê-lo significar uma outra coisa. A enigmatização, que lança questionamentos sobre o que seria aquilo. A dramatização, que abusaria da expressividade com a finalidade de levantar no espectador reações emocionais mais exacerbadas. A acumulação e serialização, que seria um partido da quantificação e a multiplicidade de espécies iguais, com as quais se constrói uma composição de espaço. Então, o meu trabalho ele vai acontecer em dois momentos. No primeiro momento, com o binóculo, eu vou desmontar as lentes e coloco um espelho atrás dessas lentes de aumento. Né? Então, a pessoa que olharia para o binóculo seria vista de volta. Acaba que, de fato, isso não acontece do jeito que eu tinha imaginado, foi um teste. Eu tento um segundo momento para o trabalho, seria a fase final, em que vão surgir três possibilidades desses métodos informados agora. Seria a desrealização, em que é retirada essa função do ver do binóculo, a enigmatização, pois ficou muito difícil de reconhecer o que estava ocupado pelo tecido e pelas linhas, e um apagamento, pois ele é apagado enquanto forma e ação. Né? Então, o Observatório do Desenho foi uma experimentação cujo processo de criação foi complexo, pois envolveu umas idas e vindas acerca das decisões a serem feitas no sentido de ressignificar a matriz, que é um objeto de carga, forte carga afetiva. Então, esse binóculo foi um presente do meu pai, em que a gente usaria para uma próxima viagem que a gente faria. Então, destruir esse objeto não era uma opção, né? Mas isso me possibilitou outras coisas que pudessem ser feitas com eles e ainda pude explorar a minha prática usual com desenho, em direção à tridimensionalização. Então, minha poética lida com a migração da linha enquanto ente bidimensional para a sua concretude, explorando materiais que podem ser respostas gráficas, como tiras de tecido, tiras de plásticos, estruturas de madeiras e outros materiais com os quais efetuo composições no espaço real. Então, a relação desse meu trabalho com os wide-made de Duchamp tem uma aproximação e também um distanciamento, né? Porque tem uma aproximação por ser um objeto pronto, o resultado do trabalho de arte, e um distanciamento pelo acaso, já que meu objeto ele foi escolhido por meio de uma ação consciente. Os wide-made de Duchamp, objeto do cotidiano que ele escolhe, é recolocado no contexto artístico, retirado da sua função habitual, mudando o contexto em que é inserido e, desse modo, o ângulo em que normalmente ele é percebido. Então, portanto, Duchamp realiza uma desrealização do objeto por liberá-lo de sua função inicial. Por outro lado, não há uma intenção deliberada na seleção do objeto vindo a se tornar um ready-made. A escolha se dá, de fato, por um acaso. E é aqui que acontece o distanciamento do meu trabalho com o ready-made do Duchamp, porque ocorre de fato um objeto do binóculo
ele não é banal, ele foi escolhido, ele não foi um acaso, ele foi selecionado a partir de critérios objetivos e subjetivos também. Então, a partir disso, eu utilizo 2 artistas como referência para a montagem desse trabalho. Então, o Manway, quando ele realiza um apagamento do objeto ignomatizando, pois a forma com o tecido foi colocada que impossibilita o reconhecimento do que está por debaixo dessa coberta. Debaixo desse trabalho tem uma máquina de costura e uma sombrinha, um guarda-chuva. Mas não dá para a gente ter certeza se de fato o que tem é isso dali. E também ainda vou trazer o trabalho do Cristo, em que ele realiza a desrealização e a enigmatização do objeto, no sentido de trazer inoperância para o objeto e na ocultação da forma e da superfície. Mas no caso do Cristo, nesse momento, eu entendo que é um telefone. No caso do Man Ray, eu não sei o que de fato é. Sendo que dos textos lidos, dos escritos, ele informa que é uma máquina de costura e uma sombrinha, mas não dá para ver, não dá para ter certeza se de fato é isso. Então, nas considerações finais, né, então trabalhar poeticamente a partir de um objeto cotidiano desencadeou diversos entendimentos acerca da dinâmica processual em artes visuais. A incorporação do tecido em linhas ao objeto obedeceu aos métodos ou operações de desrealização e enigmatização, por meio de apagamento formal e da superfície do objeto, permitiu principalmente uma experimentação mais afim na minha poética. As referências utilizadas para a construção do artigo. Então, a dissertação da Inês Osório, do espaço à escultura, transferência de um corpo, caminhos de escultura moderna, Rosalind Krauss, teorias do objeto, de Abraham Moles, então, o campo tridimensional, esculturas, relevos, objetos e instalações morais, e o site de onde foram tiradas as imagens. Nos agradecimentos, eu agradeço a Cláudia por ter me ajudado a escrever o texto. Foi ótimo ter trabalhado mais uma vez junto com você. Deixo aqui, então, o meu e-mail e meu Instagram para quem queira entrar em contato comigo, trocar uma ideia sobre o desenho e sobre essas novas formas de pensar o desenho. De texto, eu deixo uma fala do Ferreira Goulart sobre desenho também, né? Então ele diz que o desenho é o que permite ao artista penetrar na intimidade do real, tocar-lhe o cerne, estripá-lo, reconstruí-lo e transformá-lo. E além disso, saber desenhar é um modo de possuir a realidade, de poder inclusive inventar-lhe sucedâneos. O desenho estabelece a ligação entre o mundo objetivo e a imaginação, entre a realidade e o sonho, entre o universo individual e o universo social. Ferreira Goulart. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.